Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal O Espírito do Evangelho. Vamos aqui fazer mais uma reflexão semanal em uma passagem do Evangelho. E hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre herança, sobre esses recursos materiais que nos envolvem muitas vezes, nos desequilibram, causam aí certos problemas na nossa convivência. Nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. E como vocês devem ter acompanhado no noticiário, tivemos dois casos recentes que foram aí amplamente divulgados. Um caso envolvendo dois deputados, um casal de deputados. Ao que tudo indica, a mulher mandou matar o marido para ter livre acesso aos bens. Então esse foi um caso muito rumoroso. O segundo não teve tanto destaque, mas também é um caso interessante para a nossa reflexão. Um ex-ministro que está atualmente refugiado lá nos Estados Unidos, ele e o irmão estão processando há 20 anos, estão há 20 anos na justiça tentando interditar o pai, porque eles acreditam que o pai pode colocar em risco a herança que eles imaginam ter direito. E numa das reuniões, lá, num dos julgamentos, uma das sessões de julgamento, o juiz chegou e perguntou para o pai, né, dessas duas pessoas, por que estava acontecendo aquilo? E o pai respondeu, um pouco constrangido, um pouco triste, tudo aquilo era ganância. E ganância é um tema realmente muito interessante para a nossa reflexão. A questão material como um todo é muito interessante, é bem desafiadora para todos nós, em maior ou menor grau, claro, e não apenas hoje, mas desde tempos imemoriais. Até no Evangelho, nós temos uma passagem interessante sobre isso. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Um desavisado chega lá para Jesus e pergunta para ele: Mestre, puxa, diga aí ao meu irmão que reparta a herança comigo. Olha só, bem desavisado, né? O sujeito chega lá e pergunta isso de bate pronto para Jesus, diz lá Lucas. E Jesus responde: Homem, quem foi que me encarregou de julgar ou dividir os bens entre vocês? Claro, Jesus não estava lá para resolver questões materiais, ele não veio para a terra para resolver essas questões materiais, ele veio aqui para nos ensinar, nos dar um caminho, né? O caminho, a verdade e a vida, e a nos levar aqui, a nossa elevação espiritual. Então Jesus estava aqui com um propósito, que não é a parte material. E aí, ele chega e fala o seguinte, aí ele estava falando especificamente para esse rapaz, esse desavisado, e depois ele começa a falar para as pessoas que estavam no entorno. Ele fala o seguinte: atenção, tenham cuidado com qualquer tipo de ganância. Tenham cuidado com qualquer tipo de ganância. E esse é o nosso versículo que nós vamos utilizar aqui como base para a nossa reflexão. Tenham cuidado com qualquer tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, diz Jesus, a sua vida não depende de seus bens. A sua vida, qual vida? A vida material ou a vida espiritual? Né? E para exemplificar, ele contou a parábola do rico insensato, que é conhecida como rico insensato. E a palavra insensato aqui, ela tem uma outra conotação, ela tem um outro significado. Ela representa o seguinte: na época de Jesus principalmente, ir contra a vontade de Deus. Então quando a pessoa falava você é um insensato na época de Jesus, estava querendo se referir que ele estava indo contra a vontade de Deus. Então nós vamos entender agora o que é essa parábola que Jesus vai contar. Ele fala o seguinte: a terra de um homem rico deu uma grande colheita. E aí o homem pensou, narrando aqui Jesus, o que eu vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então ele descobriu, puxa, já sei o que fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, você possui um bom estoque, uma reserva para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, nessa mesma noite vai ter que devolver a sua vida. E as coisas que você preparou, para quem vão ficar? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus, disse Jesus.
Daí podemos entender por que a parábola é do rico insensato. Acho que já deu para chegarmos aqui a um certo consenso. Por que é o rico insensato? Ele estava indo contra a vontade de Deus. E qual seria essa vontade? Vamos deixar isso um pouco mais claro, né? Jesus explica na sequência da parábola. Ele fala o seguinte: tenha um tesouro que não perde o seu valor lá no céu, no plano espiritual. Lá o ladrão não chega, nem a traça rói. De fato, onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Do que o nosso coração está cheio? Né? Como que nós estamos nos comportando? Com amor ou com orgulho? Com ganância ou com caridade? Esse é o ponto que Jesus está colocando para nós aqui. É aqui que está o cerne da questão, como diriam os antigos. Mas ainda hoje é duro não nos preocuparmos com a parte material. Muitos acreditam que perdoar, por exemplo, seja o ponto alto da transformação moral. O mais difícil de tudo é você conseguir perdoar. Mas com certeza, controlar a nossa atração pelo ter, dinheiro, conforto, por exemplo, né, chega a ser tão desafiador quanto. E a ganância pode nos desequilibrar. Aliás, ela costuma nos desequilibrar, e às vezes pesadamente, como nós vimos nos dois casos que nós mencionamos aqui no começo da nossa exposição. Mas no dia a dia, quantas famílias não sofrem desentendimentos e rupturas por causa disso? Brigas. Quantas amizades não são desfeitas porque um puxou o tapete do outro para ter uma promoção, por exemplo? Por isso que Jesus alertava: tenham cuidado com qualquer tipo de ganância. Não é uma ganância só do ponto de vista material, mas qualquer coisa que envolva essa ideia de você querer ter a qualquer preço e sem se preocupar muito com o custo. Tudo isso é o que Jesus estava nos alertando e que nós temos que refletir um pouco aqui. Porque isso mexe com o quê? O nosso egoísmo. Pode nos impelir a querer conquistar algo a qualquer custo, mesmo que destrua relações familiares e de amizade, por exemplo. É como se nós não enxergássemos mais nada a não ser o objetivo de ter. No Livro dos Espíritos há um capítulo chamado Perfeição Moral, e tem um item nesse capítulo que fala sobre as paixões. Ou seja, como explicam os espíritos, a paixão nós podemos imaginar só a parte amorosa, por exemplo, que também está dentro desse pacote das paixões, mas eles vão um pouco além disso. Eles falam que é o excesso provocado pela vontade. Então, a definição de paixão para os espíritos de luz é essa: é o excesso provocado pela vontade. E aí na questão 908, os benfeitores espirituais, lá no Livro dos Espíritos, falam o seguinte, que as paixões são como um cavalo. É útil quando governado. O cavalo, quando governado, é muito útil. A paixão também, quando governada, é muito útil. Nos movimenta, nos dá aquele ânimo para ir em frente. Mas ele é perigoso quando nos governa. Aí está o grande problema para nós na questão da paixão. E vai ser perigoso quando resulta, dizem os espíritos de luz, em prejuízo para nós e para as outras pessoas. Então aí que está a questão aí da paixão, que pode nos levar então a um prejuízo nosso, de perdermos relacionamentos, perdemos relações familiares, de amizade e tudo mais, pela ganância, por exemplo. E podemos também com isso prejudicar outras pessoas. Então tudo isso os espíritos de luz falam: olha, aqui tem que acender a luz vermelha, temos um problema. E aí Kardec vai perguntar na sequência: mas é possível ao homem controlar essas más tendências? E os espíritos de luz respondem: sim. E às vezes, olha só que surpresa, com pouco esforço. Mas o que falta então? O que falta é a vontade. Falta a vontade ao homem para controlar esses impulsos. E aí eles terminam com a seguinte frase, que é muito interessante: ah, como são poucos os que se esforçam para conseguir controlar essas paixões. Isso quer dizer que é ruim buscar melhorar de vida ou ir atrás de recursos financeiros, materiais, conforto e tal? A questão que se coloca é a que preço que isso pode ser conquistado. Isso é uma das questões que nós podemos refletir aqui. A que preço? Estamos em um mundo material, precisamos realmente de recursos materiais para viver, mas não podemos nos esquecer que não é esse o nosso objetivo. Nós não estamos aqui na Terra encarnados para acumular riqueza. Como pensava, por exemplo, o rico insensato lá na parábola. Ele só pensava naquilo.
vou viver tranquilamente com os meus recursos. E aí, o que ele ia fazer com aquele recurso em relação a outras pessoas que de repente estavam passando por necessidade? Em algum momento, o rico insensato parou um minuto e pensou: puxa, eu posso ter uma vida confortável, mas eu também posso pegar uma parte desse meu recurso, que não vai me prejudicar em nada, vou continuar tendo uma vida confortável, mas eu vou também olhar para as outras pessoas que de repente estão precisando de uma ajuda. Faltou esse momento para o rico insensato, para o rico deixar de ser insensato. O espírito de Lacordaire, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no final do capítulo 16, ele diz o seguinte, que quem tem recurso financeiro não deve utilizá-los unicamente em satisfação do orgulho. Só acumula, olha como eu tenho, a tal da ostentação. Diz aqui o Lacordaire: não vos julgueis com direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebeste, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Puxa, empréstimo de quem? De Deus. Tudo que nós temos, tudo, são bens que Deus nos permite ter. É um empréstimo. Essa camisa não é minha. Eu estou aqui utilizando por empréstimo. A casa, tudo que nós temos de bens materiais é algo que nós, por algum motivo, estamos usufruindo nessa vida. Mas isso não é o nosso objetivo, isso não é nosso, isso não é meu. Isso de quem é? É de Deus, como diz Lacordaire. E aí ele faz a seguinte reforço no final, ele faz a última frase, que é fundamental para a nossa reflexão aqui hoje. Ele fala o seguinte: lembre-se de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Aí está uma questão, uma chave importante que nós já estávamos construindo desde das falas de Jesus. Então, se nós, como diz aqui Lacordaire no final do Evangelho segundo o Espiritismo, lembre-se que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Esse é o ponto. Por isso que Jesus diz lá, após a parábola do rico insensato, puxa, tem um tesouro que não perde o seu valor no céu. Vamos conquistar tesouros aonde? No céu, no plano espiritual. Lá o ladrão não chega, nem a traça rói. De fato, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E nós vamos repetir. Do que o nosso coração está cheio? Essa é uma reflexão que cada um de nós temos que fazer. De amor ou de ganância? De orgulho, de caridade? Como que nós vamos resolver isso? Os espíritos de luz dizem que o único antídoto para combatermos aqui o egoísmo, o orgulho, a ganância, tudo isso nós podemos combater pelo meio da caridade. Pela caridade nós vamos aprender a controlar as nossas paixões, vamos exercitar a humildade, vamos também exercitar o desapego às coisas materiais. Tudo isso a caridade nos ensina. E pela caridade também nós vamos acumular tesouros no céu. Que legal. Por isso que também lá no Evangelho de Lucas, mais um pouquinho mais para frente, no capítulo 19, quando o Zaqueu, que é o único rico com nome no Evangelho, é o único rico que tem o nome, vocês vejam lá, o rico ele é o insensato. Na parábola do rico e de Lázaro, só sabemos o nome de Lázaro, não sabemos o nome do rico. E aqui Zaqueu, ele era rico, ele era chefe dos coletores de impostos lá de Jericó. E aí conhece Jesus, Jesus fala que vai lá jantar na casa dele, ele fica todo feliz, tem uma conversa que nós não sabemos o que é, mas no final, Zaqueu chega para Jesus e fala: olha, eu vou dar metade dos meus bens, e vou ressarcir aquelas pessoas que eu eventualmente tenha cobrado a mais de imposto. Quando ele fala isso, Jesus chega para ele e fala o seguinte: puxa, a salvação chegou a esta casa. A salvação chegou a esta casa. Porque Zaqueu está fazendo o quê? Está fazendo atos, está fazendo gestos de acumular tesouros aonde? No céu. A riqueza material não resolvia mais para ele. Por isso que ele tem um nome. Por isso que nós sabemos que ele se chama Zaqueu e ele não é o rico insensato. Então, que essa salvação também possa chegar a cada um de nós, a cada uma das nossas casas. Até a próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem com Deus.